Boa noite, galera. Estamos aqui no nosso segundo episódio da volta do Café com Beat. Hoje com presenças ilustres aqui. Eu tô com a Giovana, com a Beatriz e com a Roxane. E a gente vai ter um papo muito legal aqui hoje. A gente está preparando tanto discutir a carreira acadêmica delas, a dificuldade das mulheres entrarem e permanecerem na computação e outras várias discussões relacionadas às pesquisas maravilhosas que elas já desenvolveram e estão desenvolvendo. Então, para começar esse episódio, eu gostaria de apresentar a Giovana. Se apresente, por favor. Oi, gente. Meu nome é Giovana. Finalizei agora o curso em Ciência da Computação e entrei no mestrado. Já posso falar da minha canequinha? Sim, cada um, como vocês podem ver aí, cada um trouxe sua canequinha, então eu pedi para cada um explicar por que escolheu essa canequinha e trouxe. Essa é minha canequinha de conforto. Ela é uma rena. Antigamente, quando eu colocava bebida quente nela, o nariz dela acendia. Não. Ela é o Rodolfo, né? Que é a que guia o Manuel. Eu ganhei ela no Natal de 2014. Desde então, ela é minha caneca especial do Natal. Eu só tiro no Natal, mas eu tirei ela aqui hoje, porque ela é minha favorita. Pediu pra trazer minha favorita. E é isso. Muito legal. Beatriz, por favor. Oi, eu sou a Beatriz. Eu sou graduada aqui na UFO em SI. Fiz mestrado também aqui na Facom e agora eu tô no doutorado, acabei de começar esse semestre. A minha canequinha, ela é especial, ela foi um presente de uma pessoa muito querida, que é a minha sogra. Então essa é a minha canequinha de tudo e qualquer momento. Ela tá comigo o tempo todo, lá em casa ela roda o tempo todo. Foi uma viagem que ela fez, lembrou de mim porque eu adoro rosa, tudo meu é rosa. Então essa é a minha canequinha. Legal demais. E você, Roxane, por favor? Eu sou a Roxane, também sou formada em Ciência da Computação aqui na UFO. Eu tô terminando meu mestrado, defendo mês que vem, gente. E... Obrigada. Meu mestrado é na área de IA e eu trabalho também na área de IA. E a minha caneca. Eu trouxe a minha canequinha, é de um anime, do meu anime preferido, chama Candy Candy. E era um anime que meu pai viu quando... Meu pai é francês, e lá na França passava na TV aberta, era o maior sucesso. E quando eu era criança, meu pai sempre me falava desse anime, mas isso era pré-torrent, então não tinha nem como eu ver, né? Era muito underground também, não tinha como achar isso em lugar nenhum. E, gente, eu sonhava com esse anime, eu imaginava como que ia ser. Anos depois, meu pai comprou um DVD, não sei nem onde ele arrumou. E era tudo que eu sonhava e mais. E até hoje é meu anime preferido. E eu vou apresentar minha canequinha rapidinho. Ela tava lá na minha casa e eu achei bem humanas. A gente é tudo da computação aqui, mas achei bem humanas, América Latina invertidas. É lá do ESEBA, UFO, então tá relacionado à geografia. Eu vou trazer toda vez uma caneca diferente, vou fazer questão, mas hoje eu decidi trazer essa aqui para esse episódio. Então, mais uma perguntinha para vocês, por favor. Se vocês pudessem contar por que decidiu computação, sendo que a gente, como discutiu, é uma área que normalmente não é incentivada na escola, falam que exatas ou STEAM num todo é para homens e tal. Então, de alguma maneira, na cabeça de vocês tiveram que quebrar esse estigma na hora de decidir e gostar. Então, qual que é a história de vocês com a computação para decidir fazer o curso? Ou até no caso da Beatriz, ela primeiro fez um outro curso e depois começou, né, a gostar da área mais de exatas ou da STEAM como um todo e decidiu entrar na computação. Então, se quiser começar, Gi. Olha, o meu motivo de escolha é meio... Seu específico, né? Não, é meio esquisitinho. Ah, Eu detestava computação. Se tinha um curso que eu sabia que eu não queria fazer, era computação. Chocada. Pois é. Porque eu sou filha de 2 professores aqui da UFO de computação. Inclusive, nunca em um segundo sequer passou pela minha cabeça como menininha que não era um curso de mulher. Nunca. Porque eu tenho minha mãe, perfeito. né, grande pesquisadora da área de IA, que nunca me deixou nem pensar em qualquer momento sequer que esse era o caso. Mas eu tinha ciúmes do computador. Eu não gostava, porque eram 2 pais trabalhando no computador. Eu me sentia meio trocada, sabe? Então eu falava, não, computação é uma coisa que eu não quero. Fiz aula de computação, não fui muito com a cara. Então eu tinha, assim, certeza que não ia fazer. Só que aí chegou na época de escolher o curso. E eu queria tudo. Eu queria biotecnologia, eu queria relações internacionais, artes cênicas,
tudo que vocês puderem imaginar. Engenharia mecânica, mecatrônica, tudo. Aí minha mãe olhou pra mim e falou assim, você quer tanta área? Sabe uma área que você consegue atuar em tudo? Esperta ela. Computação. Aí eu falei, boa. vamos então dar uma chance. E eu comecei a pensar bastante e de fato é uma área que eu posso atuar em medicina, eu posso atuar em educação, eu posso atuar no meio ambiente. E então o que me motivou a entrar na computação foi bem a aplicação dela. E não tanto a parte conteudista da computação em si. Perfeito. E aí acabou que eu entrei e eu acabei me apaixonando pelo conteúdo da computação. E tá cada vez se tornando mais próximo dos pais, né? Se tornando pesquisadora ainda. Mas foi totalmente contra a minha vontade anterior. E é isso. Legal. Foi legal você ter falado isso, porque daí já puxa um pouquinho pra mim. Porque eu sou formada primeiro em letras, eu fiz letras, eu trabalhei na área, fiz especialização também na área. E depois de muito tempo, a pandemia acho que veio pra desestruturar a vida de todo mundo, Sim. inclusive a minha. E durante a pandemia, eu conversando com o meu marido atual, na época não era namorado, ele falou assim, e se você fizesse, ele já estava fazendo aqui, SI aqui, e se você fizesse computação? Aí eu, vamos ver um pouquinho disso aí. Aí ele me mostrou uma coisa ou outra, eu achei interessante. Mostrou uma tela preta, cheia de letrinha colorida. Sim, Você falou, Incrível. Eu achei incrível. A primeira coisa que ele fez comigo foi em C. Ele falou assim, vou transformar o seu nome de minúsculo pra maiúsculo. E daí ele o último romântico do INSEE. E daí eu vi meu nome Bia, ficar em caps lock Bia. Você achou o máximo, nossa. Eu achei o máximo aquilo, eu achei super legal. Aí eu fui lá, estudei pro vestibular, passei, entrei, conversando com os professores. Eles conversavam bastante comigo, de continuar na pesquisa. E aí o que eu queria chamar a atenção do que você falou, que era de juntar as coisas, é que no final das contas o meu TCC, o meu mestrado, como eu sou formada em letras, tem a ver com letras, principalmente o mestrado. Eu trabalhei bastante com o PLN, que é o Processamento de Linguagem Natural, e aí esse meu background de linguístico e literário me veio bastante a calhar. Então, foi por acaso, mas é o acaso do destino. muito legal mesmo. Então, gente, a minha história é quase a cópia da Giovana, né? Porque meus pais também são professores aqui na UFO. E eu também, como uma boa filha rebelde, não queria fazer computação, porque meus pais queriam que eu fizesse. É bem interessante você ter comentado a questão de nunca ter sido estranho para você ser mulher e fazer computação, porque você tinha um exemplo de uma mulher da computação em casa. Porque pra mim também, assim, nunca foi um problema na minha cabeça, porque eu olhava pra minha mãe, uma grande pesquisadora da área de IA, inclusive, e assim, sempre foi muito natural pra mim. Mas eu não queria fazer, eu pensei em fazer várias coisas, eu queria muito fazer alguma coisa de exatas, isso sabia, mas eu queria fazer astrofísica, estudar as estrelas, aí tinha mecânica quântica, aí eu pensava muito em ir pra física. Só que aí meu pai também, acho que nossos pais conversaram, né, que eles trocaram planos, que meu pai também chegou com uma reportagem assim, acho que era, sei lá, 80% da NASA era formado em ciência da computação. Ele é tudo computador hoje, Aí eu fiquei, não. As estatísticas jogando bem indireta do que quer que a pessoa siga. Pois é, não, eles são espertos, eles sabem convencer. Mas assim, aí o que me convenceu mesmo é que no ensino médio teve um projeto da UFO de levar alunos do ensino médio para programar aqui. E aí meu pai falou, não, só tenta, só vai, vê o que você acha, sem pressão, né? Sem pressão. Mas se você gostar, todo mundo vai gostar. E eu gostei muito de programar, então a gente começamos com C, eu me diverti horrores, vim aqui sábado fazer desafiozinho de C, e aí eu decidi Maratona fazer... de programação? Não, maratona não. Eu acho que é o nível máximo de gostar de programar mesmo, a maratona, eu acho que é quem... Mas é diferente. E gosta da competição também. É que eu não sou competitiva, eu não gosto. Não. Eu gostava de programar, mas eu não gostava da competição. Mas ver os balãozinhos subindo é tão legal. Eu gosto de ajudar nas maratonas de computação, eu gosto de entregar os balões, mas a pressão de competir é
tenso. Ai, eu não gosto de fazer coisa rápido também. Eu não gosto de É, fazer não coisa gosto. rápida. né? Mas os balãozinhos. Não. Já tentaram me arrastar várias vezes pra maratona, eu não fui. Eu gostei mais do que eu achei que eu ia gostar. Mas eu sei que é muito divertido, assim. Eu assisti algumas alguns têm transmitidos no YouTube, né? As lives de quando tem maratona, eu achei bem interessante porque eu não sabia que era daquele jeito. Então você veio um monte de faculdade do mundo inteiro subindo lá e perdendo porque não compilou, ganhando ponto. Eu achei bem interessante, mas não ao ponto de eu querer fazer também, nunca tive interesse. E só para não deixar meu telespectador esperando o porquê que eu entrei na computação, com certeza está pensando nisso. Mas, brincadeiras à parte, eu também pensei muito entre dois cursos. Eu estava muito entre biotecnologia por gostar de biologia e computação, depois que eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos. E depois eu percebi que, começando pela biotecnologia, eu ia ter que depois migrar de alguma forma ou outra para computação, porque tudo é computação, que nem a gente genericamente fala. Então eu falei, se eu começar pela computação, eu posso me especializar, eu acho que é mais genérico a computação, e eu posso ir para a área de atuação que eu quero. Inclusive é o que eu estou especializando, em bioinformática, IA, enfim. Então eu achei só que ia ser positivo para mim, mas eu acabei entrando no curso e gostando muito, assim. Eu sou um cara que não para de fazer pergunta para o professor, gosto muito da teoria, exatamente porque a gente não vê no nosso ensino médio aqui no Brasil, né, computação no ensino médio. Às vezes tem um curso que tem que vir até a UFO para fazer, mas a gente não sabe nem como que aparece um trem desse na nossa tela, né? Então, esse conhecimento de uma coisa que a gente nunca vê no ensino médio para a faculdade também me atraiu muito de manter aqui no curso. Bom, muito interessante, mas não é só querer fazer o curso, tem que terminar ele, é muita caminhada, muito desafio, muita choradeira, muito café, né? Muitas xícaras de café. Então, eu queria saber duas coisinhas já diretas, tanto como que foi o caminho da graduação, foi arduoso, foi tranquilo para vocês, tiveram facilidade, conseguiram se dedicar, foi complicado, sei lá, porque teve algum emprego no meio, ou família, não sei, e também como que foi a decisão, depois de graduada, a falar, não, eu acho que tem mais coisa para tirar aqui, eu acho que eu vou pro mestrado, então como que foi isso para vocês? Posso começar? Pode. Claro. Bom, no início foi muito difícil e muito louco, porque eu acho que ninguém tá esperando o baque do que é uma faculdade. Aham. E principalmente começando com as matérias de matemática, né, cálculo. Por mais eu fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de matemática. Aí eu conheci matemática de verdade. Então o início da faculdade foi muito difícil. E ainda mais tendo uma pressão aí, né? Porque pais professores, tios professores, né? Mas sempre fui uma pessoa de cair de cabeça, então fui, grupo de estudo, juntar com tudo quanto é tipo de colega que queria estudar, passar a tarde estudando, e aí foi indo, e aí à medida que foi passando a faculdade, as coisas foram tranquilizando. Acho que aí porque começa a entrar mais em matérias de computação em si, é quando você começa a se identificar mais. Por exemplo, foi uma pessoa que eu questionei, porque viu, minha decisão foi meio confusa, assim. Então, no início, eu questionei muito, será que é isso mesmo? O que eu tô fazendo aqui? E aí eu seguia indo, e aí eu achava uma matéria que eu gostava. Aí eu me prendi àquela matéria. Só que eu só me entreguei mesmo quando chegou IA. Quando chegou... Na verdade, IA não. Mentira. Mineração de dados. Tá. Quando chegou na matéria de mineração de dados, que juntou com a mini-C que eu tava fazendo... Nossa, Quando junta as peças do que você estuda genericamente numa aula com o que você tá pesquisando é a melhor coisa, né? Sim, nossa, eu me apaixonei completamente. E uma coisa que eu amo muito na computação é a criatividade da computação. São coisas que as pessoas não veem tanto. Só que, gente, bioinspirado. Que mundo louco! Então, à medida que foi chegando aí na reta final do curso, eu fui me identificando cada vez mais. Começou a ser uma coisa mais prazerosa, que geralmente ao contrário, as pessoas estão querendo sair embora quando você chega no final. A partir do quinto. Só que foi um processo contrário pra mim, porque eu tentei muito me identificar, porque o que me trouxe foi a interdisciplinaridade. E no início você acaba não fazendo muito isso. E aí, quando entrou nas partes de computação que eu gostava, tudo coincidiu. E participar também de várias
atividades extracurriculares também foi algo que me motivou muito ao longo de todo esse percurso. E eu esqueci o que é o resto da pergunta. Não, é exatamente porque mas já está respondido no sentido, você gostou da graduação, consequentemente, imagino que o mestrado foi uma continuação de dentro do meu TCC, porque você está seguindo uma linha parecida, né, do TCC para o mestrado, então foi essa continuidade do interesse da sua pesquisa específica ou genericamente da computação? Foi, eu sempre tive um interesse muito grande pela área acadêmica, acho também de ter exemplo. Isso foi uma coisa que eu não neguei, eu neguei a computação, mas eu nunca neguei a possibilidade de ser acadêmica. Certo. Sempre gostei muito de dar aula, ver aula, pesquisar, então isso foi uma vontade que só foi crescendo dentro de mim ao longo da graduação, e a pesquisa realmente foi algo que eu me apaixonei. Quando chegou ali o desenvolvimento do TCC, eu adorei com o que eu estava trabalhando. E aí, quando eu defendi e os professores vieram falar comigo assim, por que você não continua o mestrado? Ali meio que meu coração já estava tomado, eu falei, eu não quero muito nada, não dei certeza Só pra você fez ninguém. de difícil por 1 milésimo e depois Exato. aceitou já. Eu não dei certeza pra ninguém, mas sempre de olho no edital, assim que abriu, eu já me candidatei, porque eu queria mesmo, né, seguir com a minha pesquisa e desenvolver mais coisas. Eu vi, quando eu finalizei meu TCC, tinha um universo pra explorar ali dentro, e eu quis continuar pesquisando isso, quis continuar contribuindo com isso, e foi o que me motivou a seguir aí. Muito legal. Quer falar por quê? Eu posso. A pergunta é sobre... Tanto da sua graduação como foi e por que decidiu não parar na graduação e manter no mestrado, manter na área acadêmica também. Então... E o seu caso específico pode explorar também como foi os seus trabalhos, estágios. Então, gente, se tivesse me perguntado como foi a graduação logo depois da graduação, seria muito diferente agora, porque agora eu tô no final do mestrado. E aí o mestrado é tão mais difícil que a graduação... Perspectiva. Muda muito sua perspectiva do que... E eu fiz o mestrado trabalhando também, então assim... mas no geral, a graduação... Eu tenho muito carinho, assim, tenho muito carinho pela UF, eu conheci pessoas maravilhosas, amigos que, assim, vou levar pra vida na graduação. Eu sempre fui muito estudiosa, então nesse sentido... O curso é difícil, acho que é importante deixar isso. O curso de ciência da computação ele é difícil. Precisa estudar. E assim, muito aluno começa a trabalhar durante o curso e deixa muito mais difícil. Eu tive o privilégio de não precisar fazer isso, né? Inclusive meus pais, que são professores na Facom e sabem o tanto de aluno que começa a trabalhar e larga no meio, porque não dá conta de balancear os dois, eles sempre assim, me incentivaram muito a não, foca no curso, o tempo que você precisar, a hora que você tiver que trabalhar, você trabalha. Então eu pude fazer IC, eu pude pegar a bolsa, pude realmente aproveitar ao máximo a graduação. Então assim, é um curso difícil, mas eu tenho muito carinho, assim, não passei nenhum... Tiveram alguns pesadelos aí no meio, né, que todo mundo vive, mas me diverti muito, gostei muito de fazer o curso. E eu comecei a trabalhar no final da graduação. E muito parecido com a Giovana também, eu comecei a mexer com IA, na verdade foi no MIC. Eu comecei no MIC, que depois eu continuei no meu TCC. E foi quando eu me encontrei na computação também. Antes disso eu não tinha muita noção de carreira, o que eu ia seguir. Eu estudava bonitinho, fazia tudo bonitinho, mas eu não sabia muito bem o que eu ia fazer com isso. Aí, quando eu fui atrás de fazer o MIC, eu não sabia o que eu ia fazer. E a minha mãe, que é da área de IA, tava assim, faz o MIC em IA. E eu falei, não tô fazendo nada, né, eu vou fazer. E eu não sabia nada de PyTorch, não sabia nada de nada, tive que começar tudo do zero. Mas, ao mesmo tempo, achei muito legal. Eu falei assim, nossa, eu consigo me ver trabalhando com isso. E quando eu tava terminando a IC, eu terminando o TCC, mais ou menos, eu tinha que pegar o estágio, né, o estágio obrigatório. E assim, na época, gente, isso era pré-GPT, a IA era diferente, era o começo do que foi o boom da IA. Então não tinha tanta vaga e não tinha muita vaga de estágio, ninguém queria estagiário de IA, eles queriam gente que já sabia fazer as coisas. Então assim, eu lembro que eu fiquei, não, eu vou me dar não sei quanto tempo procurando um estágio de IA, se eu não achar, eu arrumo um estágio só pra formar. Uhum. Mas aí eu consegui achar graças a um e-mail da coordenação, gente, não ignorem os e-mails da coordenação. Foi aí que veio, que assim, uma empresa, né, de BH postou a vaga, me inscrevi, entrei, e foi quando eu entrei pro mercado de IA. E eu, assim,
Eu gostei muito do mercado, porque assim, eu gosto muito da área de pesquisa, muito mesmo, mas uma coisa que eu gostei muito do mercado é de ter recurso. A gente luta muito, infelizmente, na academia para ter recurso. E às vezes para executar uma coisa até o final mesmo, que vai assim, servir para alguma coisa, porque não tem muito recurso. Então, assim, no mercado, primeiro eu conheci muita gente muito boa, comecei a trabalhar com projetos de IA que eram realmente colocados em produção, então eu achei isso muito legal. Só que o que acontece é que mesmo no mercado, a IA é muito acadêmica. Até hoje, o mercado de IA é extremamente acadêmico. Então, assim, eu comecei a trabalhar como Machine Learning Engineer e eu já tinha que ler artigo o tempo inteiro. Saía coisa, não sei o que, a gente tinha que implementar uma nova arquitetura. Então... Não é como se tivesse livros didáticos inteiros para falar o que está acontecendo tão rapidamente na IA, né? Não, você tem que estar de olho no mundo acadêmico mesmo, assim. Eu acho que as pessoas, às vezes, não imaginam tanto que o mercado de IA é acadêmico. É tão acadêmico que você vê muitas vagas pedindo pós-doc, claro, vagas sêniores e tal, mas assim, porque a pessoa sabe que sem essa análise de artigo, análise, toda a preparação que, né, precisa até o doutorado é muito importante para a pessoa conseguir efetivamente colocar alguma coisa Sim. inovadora nesse ramo de IA, né? Não só a gente... Também poucas pessoas entendem a diferença entre utilizar a IA nesse dia a dia, né? Que nem usar um chat GPT e construir um modelo, construir o quanto precisa de um processamento muito caro, como você falou. Precisa. Assim, não é qualquer universidade que tem um servidor esperando ali para preparar um modelo gigantesco. Então, essas booms que a gente está vendo nessa bolha de IA no sentido de quantos bilhões está sendo implementado para sustentar tanto as grandes indústrias quanto o treinamento desses modelos. Então realmente é algo muito custoso em todos os aspectos, né? Tanto eu vi gente contratada nessas grandes empresas como Anthropic ou OpenAI por tipo $1 milhão de dólares, assim, parece que é coisa de jogador, sabe? Alguma coisa assim, porque é um ramo tão que eles querem puxar, né? Tipo assim, quem tiver no topo da crista de IA, numa época onde tudo se fala IA, eles pegam muito esses doutores aqui já. É a nova corrida espacial. E assim, o tanto de vaga que exige mestrado, eu já vi vaga que exige doutorado. E assim, inserida no mercado, eu comecei primeiro a ver a importância do próprio diploma para a carreira e depois da importância de assim, de fazer pesquisa, de ter contato com isso, de saber mexer com isso. E eu comecei a ficar muito animada, porque quando eu fiz meu TCC, eu não sabia nada. Então, assim, eu fui muito descobrindo, foi meu orientador que falou para eu fazer alguma coisa. Quando eu comecei a trabalhar e aprender, eu comecei a ter ideias, tipo, o que eu poderia fazer num projeto de pesquisa. Eu fui ficando muito animada com a ideia de fazer uma pesquisa que eu propus, que eu sabia fazer, eu não ia mais estar aprendendo, assim, eu ia estar realmente executando alguma coisa que eu sei. Então, foi quando eu decidi fazer mestrado, pensando não só, porque assim, eu, pelo menos no momento, eu quero seguir carreira no mercado mesmo, não penso em vir para academia por enquanto, não sei, no futuro. Só que eu fiquei muito animada de fazer um mestrado. E o que é muito legal é que agora eu trabalho com pesquisa em empresa. A minha vaga é de pesquisa aplicada. E tem o famoso ir pro mercado, mas não saindo da academia, né? Exatamente. Você tá no melhor dos dois mundos. Eu ia falar isso. Assim, se tudo der certo, eu vou trabalhar numa empresa, etc. Mas que seja P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento, que eu acho que é uma... gente, a IA é muito doida, porque esse tipo de vaga é nova, assim. Agora eles estão realmente querendo pesquisadores em empresas. Então, eu nem sabia. Quando eu comecei a mexer, normalmente eu era engenheira, né? Então, foi depois do ChatGPT, tudo isso, que aí eu tava mexendo com modelo de linguagem, o negócio explodiu, né? E aí agora, o tanto de vaga de pesquisa que tem nessas empresas, e quando eu descobri que essas vagas estavam saindo, eu falei, nossa, eu quero... Pronto, tô terminando mestrado, quero isso. Então, foi por isso. Então, assim, eu falo que, pra mim, minha vida acadêmica e minha vida de mercado é junta. É muito... Inclusive, o emprego que eu tenho hoje em dia, eu consegui por causa do mestrado. Porque na entrevista, eles estavam muito mais interessados no que eu fiz no mestrado do que eu fiz na minha vida de empresa. Da empresa, perfeito. Bom, faltou você, Bia. A minha é diferente porque como não foi a minha primeira graduação, esse baque que a Giovana teve do que é uma faculdade, eu não tive. Eu já sabia um pouco esperar porque eu já tive o baque antes. Eu já estava um pouquinho preparada. A diferença era que eu nunca me vi nas exatas. Enquanto vocês duas falaram que a mulher pesquisadora, mulher na IA, mulher no ensino, nas exatas nunca foi problema, não era exatamente um problema,
mas eu também nunca me enxerguei lá. Eu sempre tive um pezinho nas humanas. Durante o meu ensino fundamental e médio, nunca foi me estimulado às exatas, mas eu amava física, física. Biologia também. Acho que biologia e física é o encontro de todo mundo, né? Sim. Mas acabou Pra quem gosta da área de exatas, né? Porque quem só gosta da área de humanas quer fugir disso de todas as maneiras. A minha orientadora um dia falou pra mim que eu sou multidisciplinar. Perfeito. Talvez seja isso. Mas acabou que eu fui pra humanas porque eu morria de medo de exatas, então meu medo era esse. Chegar nas matérias e não dar conta de fazer as coisas. E eu tô com medo até hoje, inclusive na matéria que eu tô fazendo agora. Mas assim como a Giovana, a gente não desiste, né? Exatamente. A gente vai e dá certo, a gente. Porque eu acho que tem muita gente que tem medo de exatas. Muita gente, ainda mais mulher. Você sabe que o mercado é muito masculino. É complicado, a gente não se vê tanto assim, não é estimulado. Não é proibitivo, mas não é estimulado. Faz uma diferença, eu acho. Mas é porque é um curso difícil. Só que o que não é passado é que as pessoas dão conta. Sim. Eu acho que muita gente acha que é ruim matemática e não é. Exato. Sim. Porque É essa a questão. Eu acho não que é muita gente nunca cogitaria fazer um curso de exatas. Porque fala, eu sou péssima em matemática, como você precisa ser um gênio pra mexer com matemática. E não é o caso, inclusive porque no final do dia é muito mais estudo do que predisposição, assim. Tenho facilidade com número. No final, quem vai mais pra frente é quem estuda mais, de qualquer jeito. Então. quem pega os exercícios, faz, Não faz tanta professor. diferença você ter mais ou menos facilidade. É exatamente isso, que foi exatamente essa minha história. Acabou que eu passei. Passei em cálculo, passei nas coisas, passei em tudo, formei na graduação. Daí, o que foi diferentezinho também é que eu não gostei do mercado. Não gostei, tava frustrada. E conversando com os professores, eles falaram assim, você tem muito perfil de pesquisadora. Pensou já no mestrado? Isso eu tava mais ou menos no 4º, 5º semestre, por aí. E aí eu falei assim, ué. E daí o que acontece é que como eu já tinha uma graduação, já tinha um diploma, eu pude entrar no meu mestrado antes de terminar a graduação. Então, quando eu tava no meu final do 6º semestre, eu me inscrevi no mestrado, eu passei, eu entrei e aí eu fiz o meu último ano. Não recomendo isso pra ninguém. Mas eu fiz o meu último ano da graduação e o meu primeiro ano do mestrado juntos. Nossa senhora. É por isso que você foi tão rápido, porque eu tava fazendo as contas. Quando você falou que você entrou na pandemia, eu falei assim, mas no doutorado? Gente, mas foi speedrun. Então, daí eu fiz rápido desse jeito, sua conta tava dando problema. Porque eu fiz junto o último da graduação, o primeiro do mestrado. É speedrun, ela já fez graduação, a outra graduação, mestrado, já direto. E aí, quando eu acabei o mestrado, defendi o mestrado em fevereiro, e em março eu tava no doutorado. Isso agora, gente. Isso 2018. agora. Maluca. Nossa. Dá pra saber que a pessoa gosta da área, né? Mesmo ela não recomendando fazer as coisas que fez, adorou fazer no sentido, tipo assim, endoideceu, mas quando você gosta do negócio, mesmo sendo pesado, mesmo sendo difícil, a gente vai indo. Não fazer as coisas ao mesmo tempo. Eu acho que hoje em dia eu não daria conta mais de fazer TCC, projeto do mestrado, as matérias da graduação e do mestrado. O TCC é o momento mais tenso, é o momento que você tá dedicando tudo ali. Que é isso? Começa o mestrado junto. Mas é o que eu falo sobre trabalhar fazendo mestrado também. Assim, eu fiz, não recomendo. Dá pra fazer, recomendo, não. Mas eu acho que é pior do que o que eu fiz. Eu acho que você sofreu mais que eu. Eu tive que parar, eu parei um ano Eu acho de que trabalhar. porque por mais que... A gente se ilude, né? Falar mestrado só tem 2 matérias. Que isso? Nossa senhora! Eu vou pegar. Uma matéria Uma uma matéria já é difícil o suficiente, não? Mas eu acho mais difícil porque por mais, por exemplo, se você também tivesse, eu não sei se na época já era pesquisa que você trabalhava durante o mestrado. É mais ou menos, assim, era mais prático. Mas eu acho que ainda assim são mundos que se conectam, mas ainda são separados. Sim. De qualquer maneira, eu tava na faculdade o tempo todo. Entendo. E assim, o TCC acabou que
foi um pouquinho diferente no final das contas no meu projeto de mestrado, mas tudo ali era IA, então eu tava inserida já naquele mundo. Então eu acho que você sofreu mais. Não, isso eu tava, porque eu sempre trabalhei com IA. Inclusive, muito da minha proposta, minha influência foi muito do trabalho, coisa que eu mexi no trabalho que me trouxeram mas ideias. tem as 40 horas também. Não, o maior problema é o horário, que não tem Nossa. como flexibilizar muito o horário de trabalho. E assim, Você foi guerreira demais. gente, mas assim, a que custo? Não, ainda bem que vocês todas estão com cabelo ainda, não deu calvície, não deu alguma coisa, Não, porque mas já assim tá metade branco. que é só isso, a gente vai envelhecendo mais rápido dessas doideiras que a gente faz. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais especificamente, então, o que essas meninas pesquisam, né? Tipo assim, o que realmente lá no dia a dia de pesquisa, de leitura, de escrita, elas fizeram. Então, gostaria de começar com a Roxane, ela vai explicar um pouquinho melhor, mas como que foi, então, o seu TCC em visão computacional, da onde veio, né, a sua vontade, porque, assim, a IA tem mais de 1000 ramos, a gente não tem nem como numerá-los. Mas visão computacional é um que está crescendo, ainda cresce, tem muitas aplicações práticas na saúde, em N situações. Então, como foi a decisão do seu TCC? Como foi ele ali? Qual que foi as principais revelações que você descobriu? E como foi o aprendizado mesmo dessa visão computacional? O que você aprendeu desse tema, assim, genericamente? Então, na época eu não sabia o que eu queria mexer, eu só sabia que eu queria mexer com IA, eu não sabia nada de IA, então assim, realmente eu fui do zero, aí eu fui olhando o currículo dos professores, vendo projetos de pesquisas que eles tinham, e aí eu vi que o Bruno, que foi com quem eu fiz meu TCC, ele tinha muito projeto na área médica, ele tinha muita parceria com a biologia, com a medicina, e eu achava isso muito legal, eu sempre gostei muito da ideia de trabalhar na área médica, né? Ajudar o mundo com a IA. Fazer a teoria, né, que a IA vai dominar o mundo, mas inverter isso para coisas positivas, né? Tentar mostrar os lados positivos. Na época eu tinha menos medo, porque normalmente isso era pré-GPT, era pré-modelos de linguagem generativos, então assim, a IA era bem nichada ainda na comp, eu sinto. E aí fui atrás do Bruno, falei que queria fazer IC. Aí ele tinha como ele tinha esse projeto com a biologia, ele já tinha alguém que tinha treinado modelos, não eram modelos de deep learning, eram modelos mais clássicos de visão computacional, com essas imagens. Porque eu trabalhei com segmentação da rede vascular óssea, então a gente tinha umas imagens de cortes de ossos, e a ideia é que a galera da biologia estava estudando o efeito da radiação nos ossos. Então, conseguir ver a evolução dos canais, dos ossos, tudo isso era interessante para eles. Então, eu treinei um modelo para aprender a segmentar esses canais. Então, a partir de uma imagem, de um corte ósseo, o modelo coloria, né, o canalzinho. E assim, um outro aluno dele já tinha feito com outros modelos mais tradicionais, eu treinei uma CNN para isso. E foi muito legal, porque foi o primeiro contato com IA, então eu aprendi PyTorch, eu não sabia nada no começo, e na meu primeira GPU, eu não tinha GPU, foi na época da pandemia também, então eu não podia vir para a UFO, para os laboratórios, eu tive que levar o computador lá para casa, ficava no meu quarto, e esses treinamentos que duravam vários dias, porque era uma GPU pequena, tinha que rodar muito tempo, e aí assim, é muito barulhento. Que eu nunca esqueço, aí que eu comecei a ter pesadelo durante a noite com esse barulho de GPU rodando. O avião decolando no quarto. Eu preocupado com os resultados. Não, gente, surto, assim, no final. É tipo dormir com o seu chefe no mesmo quarto, né? Sim. Tipo assim. Nossa, é terrível, né? Isso também. Não é possível. Meu TCC. Gente, então assim, eu recomendo às vezes, se você puder pôr em outro lugar que não seja onde você vai dormir. Eu tive que sair do quarto. Teve uma hora que eu tava tão, sei lá, dormindo tão mal. E aí minha mãe falou, eu acho que você deveria dormir na sala, sei lá, fazer alguma coisa, não dormir mais no meu quarto. Aí eu me mudei do meu quarto por um tempo pra deixar meus experimentos rodando. Mas foi muito legal, assim, foi muito, muito divertido, muito... E meus resultados não foram bons, é importante falar isso. Do mestrado foram, mas do TCC é difícil ser bom, né? E admiro muito quem tem resultados bons no TCC, inclusive. Mas foi muito divertido, assim, ter esse primeiro contato com um código de treinamento mesmo, colocar pra treinar, mexer com imagens, assim. É bem difícil mexer com imagens, as imagens eram muito grandes. Gente, eu tive que remarcar um tanto de imagem, porque depois eu descobri que tinha marcação errada, então... foi toda uma aventura.
Bom, e em relação ao seu mestrado que está ainda acontecendo, né? Então alguns spoilers a gente não pode falar, mas o que ela me permitiu perguntar foi basicamente essa questão do fine tuning. Então explica um pouquinho sobre o seu mestrado, o que a gente pode falar, etc. Mas esse é o descobrimento sobre como que funciona um modelo de linguagem pequena. Então, só relembrando para quem de casa não está tão familiarizado, a gente tem as LLMs, que são esses Large Language Models, como o ChatGPT, como o Claude, como o Gemini, só que todos esses tendem cada vez mais a muitos parâmetros, né? Então a gente coloca sempre um númerozinho ali dos parâmetros, daí tem modelos de 1 bilhão, alguns milhões, de 576 bilhões, que nem eu já vi acho que de Psique, alguma coisa assim. E todos esses parâmetros têm que estar fazendo alguma coisa lá, né? Eles estão guiando todo esse pensamento, toda essa questão da IA, só que havia um mito, né? De quanto mais você escalar esses parâmetros, mais ela vai ser esperta. Então por que eu não coloco, né, 300 trilhões lá de parâmetros? Porque não é assim, não é tão linear a questão da inteligência realmente ali aderida. E daí tem vários estudos, como o da Roxane, que tentam estudar os modelos pequenos, que consequentemente usam menos energia, menos parâmetros e tem uma resposta mais rápida também. Tentar deixar esses pequenos melhores de forma geral, para que não ocupe tanto dessa memória, dessa inteligência, mesmo sendo tão boa quanto um grande, sendo pequeno. Como foi isso? Como está sendo? Enfim. Então, eu comecei mexendo com visão computacional, né? Inclusive na minha carreira, depois no meu estágio, eu trabalhava no projeto de visão computacional. Só que mais ou menos nessa época foi quando abriram uma equipe de NLP na empresa, de processamento de linguagem natural. E eu fiquei assim, nossa, eu sempre quis mexer com NLP. E aí eu pedi para entrar, foi quando eu comecei a mexer com realmente processamento de linguagem e tudo isso. E foi bem aí que teve GPT e tudo aconteceu. E eu tava muito no lugar certo, na hora certa. Que ótimo. Não, eu dei muita sorte, assim, eu tava bem... Você pegou a crista de sair da universidade antes de ter, vamos dizer, o caos, assim, de todo mundo querer fazer, todo mundo ir pra área, você já tava lá mais pro final da área do mercado, né? Não, eu tive muita sorte com o timing mesmo, assim. E desde que comecei a mexer com o modelo de linguagem, eu me apaixonei, eu achei uma área muito, muito incrível. E aí, quando começou a sair todas essas LLMs, assim, a loucura que foi, eu tava assim, eu quero estar aqui no meio, assim, eu quero fazer parte disso, quero ver o que tá acontecendo. Então, minha carreira eu segui nisso, até hoje eu trabalho com modelo de linguagem. E aí, a ideia do mestrado veio justamente porque, assim, eu não tinha muita certeza do que ia ser meu projeto, mas eu sabia que eu queria mexer com modelo de linguagem. Então, eu comecei a pensar, primeiro, questão de recurso. Eu não tenho muito recurso na graduação. Assim, na pós-graduação, eu sei que vai ser difícil arrumar umas GPUs boas, tudo isso. Que aí, assim, a falta de recurso me trouxe a ideia de falar, mas, gente, isso é um problema real da pesquisa. As pessoas não têm recurso para competir com Big Tech fazendo pesquisa, que tem clusters de não sei nem quantas GPUs. Então, assim, é interessante essa limitação, porque o que eu consigo fazer com uma GPU pequenininha, sozinha na minha casa? Então, eu comecei a formalizar essa ideia, eu sabia que eu queria mexer com modelos de linguagem, e aí eu tentei achar uma... Então, assim, eu já comecei a formalizar, eu quero muito arrumar uma área para colocar um modelo pequenininho, modelos pequenos que eu vou treinar com tudo meu, dado meu, tudo meu, contra um GPT da vida. Quero ver como que, se eu consigo... Eu sei, assim, eu não tenho a ilusão de que vai ser melhor, mas será que o custo-benefício vale? Será que eu consigo competir minimamente pensando em todos os prós de ter um modelo pequeno, às vezes vale a pena para certas tarefas, ao invés de usar uma LLM genérica? E foi quando eu pensei em Backrooms, né? Eu não sei se eu vou adentrar aqui que é Backrooms aqui, porque Backrooms é complicado, mas é uma lenda urbana online. Depois, se vocês quiserem pesquisar. Pesquisa. É muito legal. É muito legal. A gente vai colocar uma referência, então, no link ali Eu na descrição. eu posso explicar rapidamente, mas assim, também... Sinta-se à vontade, qualquer coisa a gente vai colocar um link ali na descrição pro pessoal pelo menos se orientar o que é Backrooms, se tiver Beleza. curiosidade, porque agora a gente deixou a pulga atrás da orelha do pessoal. É muito legal, gente. É uma lenda urbana online, muito legal a origem, assim, fala sobre esse universo paralelo nosso, que são os Backrooms, que são uma sequência de lugares infinitos, muito surrealistas, remete muito a sonho. Então, assim, um escritório vazio, um aeroporto vazio, lugares que normalmente são populados, mas igual assim, um sonho que você pode ter, que você tá andando na UFO vazia, e ela nunca acaba. É bloco, depois de bloco, depois de bloco. Verdade, a UFO é tão bom. Demais. Demais.
E assim, é uma cultura da internet muito grande, assim, a galera é muito apaixonada nisso e tem as wikis e assim, é um projeto criativo, open source, com muito texto, que é isso que eu tava procurando. Eu precisava, como eu queria montar meus dados, eu precisava de dado textual público e em muito volume. Porque para treinar mesmo um modelo pequeno, você precisa de muito volume de dado. E aí foi aí que eu comecei a pensar em wikis, que tem muito volume de texto. E aí quando eu pensei nas wikis de Backrooms, é texto criativo, é perfeito para um modelo de linguagem. E as wikis são enormes, tem muito conteúdo, a galera é muito criativa. Então foi daí que eu tive a ideia de aplicar isso. E as LLMs, os modelos grandes, o DeepSeek, o GPT, eles conhecem Backrooms. Então seria uma tarefa com a qual eu conseguiria competir com eles. Então eu criei meu projeto nessa ideia de treinar modelos pequenos para gerar levels de Backrooms, que depois se vocês quiserem pesquisar como que funciona um level de Backrooms, vocês podem. E competir com a geração desses modelos genéricos grandes como o GPT e o DeepSeek. Nossa, eu fiquei curioso, só tô esperando você terminar o mestrado para poder ler todos os artigos criados, enfim. Achei a ideia toda interessante de exatamente você conseguir achar uma coisa que você poderia treinar os dados e competir, comparar cientificamente com os modelos grandes que a gente usa como base, né, nas comparações. Porque com um modelo pequeno você tem muito controle. Primeiro, pode ser bem menos custoso, pensando que você vai depender de pagar inferência num GPT da vida, pode sair muito caro. Você vai ficar à mercê de mandar dado para eles. Às vezes tem dado privado que você não quer mandar para a API do GPT com um modelo que você roda localmente. Isso você consegue controlar isso. Você consegue ter controle da sua arquitetura, dependendo. Então, assim, tem várias coisas legais sobre... Às vezes, por exemplo, são dados, beleza, Backrooms, o GPT conhece. Mas tem dados muito específicos de uma coisa que ele nem conhece. Então, você teria que pagar um fine-tuning de uma LLM dessas. Então... É bem legal, assim, luto pelas SLMs contra LLMs. Contra o pagamento mensal. Se puder ter tudo local, a gente gosta. Que é exatamente uma das coisas, com certeza, que mais se fala desses modelos pequenos, é tentar colocar num mísero celular, vamos dizer assim, em relação à computação, ter um modelo local que não precise ficar jogando seus dados para essas grandes empresas. E lutar contra o monopólio também, Sim. De não achar que isso é só exclusivo deles, que a gente pode fazer pesquisa em cima disso também. A gente pode ter nossos modelos e não ficar 100% à mercê dessas corporações. A gente só aceita os termos e segue o jogo, né? E vai ignorando, né, tudo que eles têm de dado nosso. Bom, eu acho que eu vou passar direto para Beatriz, porque exatamente ela estava falando que precisou fazer um fine-tuning também de modelos LLM para um cenário totalmente relacionado a ela, letras, poemas. Então, explica aí um pouco mais. O meu mestrado, ele estava bem direto à literatura, que a ideia era... É que assim, a gente está vendo, infelizmente, muitas IAs fazendo arte, com coisas criativas, arte de desenhos e também de escrita. E uma vez, um dia, conversando com o meu co-orientador, a gente estava falando sobre poemas, um específico que eu gosto bastante, que é o Corvo. Acho que ele é bem famoso, todo mundo já deve ter ouvido falar, do Edgar Allan Poe. E ele tem duas traduções excelentes, uma do Fernando Pessoa em português, uma do Fernando Pessoa e uma do Machado de Assis. E eu tenho a minha preferida, mas as duas são muito boas. E quando eu tava vendo... Você não vai falar qual que é? Então, eu também eu fiquei com uma pulga. Eu quero saber se ela é uma machadista ou não sei se existe um termo pra quem gosta de Fernando de Pessoa. Não sei se deve ter algum termo, mas eu não sei. Não, eu gosto mais da do Machado. Apesar que a do Fernando Pessoa é excelente, assim, excelente. É difícil escolher. Mas é coisa pessoal mesmo. Mas, daí conversando, eu falei assim... já tô de saco cheio dessas IA fazendo arte. Eu queria que eu estivesse lavando minha louça. E tradução, às vezes a gente pensa que ali, pega a palavra e traduz a palavra. E quando a gente vê uma tradução mesmo, como é que se faz, é muito complexo. Você precisa de contexto histórico, você precisa da transposição, você precisa ver, isso aqui faz sentido naquele contexto sociocultural. E se a gente tá falando de poema, mais ainda, porque tem rima, tem métrica, tem um monte de coisa. Certo. Então a tradução, ela também é tida como uma arte. E daí eu pensei, a gente sabe que até que as LLMs, as IAs, hoje em dia traduzem direitinho. Um texto, se eu coloco o manual do meu liquidificador, ela vai traduzir. Mas e se traduzir
um poema, que o poema por si só é uma arte e a tradução desse poema é uma arte. Então o que eu queria fazer era provar que ela não consegue. Você já foi com essa hipótese, já falou assim, vou tentar provar que ela não faz como... A hipótese oficial Uhum. é que ela consegue. Mas Temos um inimigo disfarçado aí. você queria a negação da hipótese, né? No fundo do seu coração. Daí o que eu fiz foi, eu peguei as LLMs, eu peguei 2 LLMs, o ChatGPT, porque na época também tinha um pouquinho menos e o ChatGPT era o que estava melhorzinho. Então o ChatGPT, e eu peguei um que chama Maritaka, que é brasileiro, Uhum. e é muito Lembra. legal, acho que vocês podiam pesquisar sobre, foi feito na Unicamp. E eu peguei tradutores especializados. Esses tradutores especializados, eu fiz as traduções e também fiz o fine tuning. E aí eu comparei tudo isso. A gente também passou por uma pipeline que tinha diversos métodos de avaliação, além da palavra a palavra. E basicamente eu tava correta. Ela não faz tão bem assim. Sim, as LLMs, elas traduzem melhor do que mesmo os modelos especializados, por conta de como consegue compartilhar os contextos, entender tudo aquilo. Mas quando a gente está falando de arte, quando a gente está falando de poesia, não consegue. Não consegue. E, por Falta exemplo, muito. tem uma dúvida em relação a isso. Tem toda a questão de engenharia de prompt, o harness do prompt, tudo isso para tentar como eu consigo melhorar o output dessa task específica que eu estou oferecendo, né? Se toda o que você aprende em letras para conseguir exatamente essas métricas de como fazer uma boa tradução, qual que é o passo a passo que alguém que está fazendo tradução faz, mesmo dando esses passos, ou seja, não sendo genérico no prompt, né? Não fala traduza da melhor maneira possível esse poema, genérico em geral. Teve engenharia de prompt para tentar falar assim, faça desse jeito para tentar imitar como o humano tradutor faz, para tentar ver se esse resultado mudava? Como que foi? A gente fez 2 comparações, uma mais generalista e uma mais específica para literatura, pedindo para manter rima, para manter métrica, mas aí é que tá, ele não consegue, porque uma rima é muito difícil de fazer e uma métrica é mais difícil ainda. Métrica é a separação das sílabas para fazer uma sonoridade específica. Então, quando a gente faz uma em português e vai traduzir para o inglês ou vice-versa, como as línguas são diferentes, o nosso cantar da linguística, ela também é diferente. Então, muitas vezes, uma métrica não é traduzida nem pelos tradutores humanos. O que se faz é uma adaptação. Por exemplo, se é uma decassílaba no inglês, aqui talvez seja de 12, seja um alexandrino. Então tem que ter uma adaptação assim. Daí a arte da gente, do tradutor, saber de literatura. Não basta saber uma língua, tem que conhecer muita coisa por trás e conhecer bastante a cultura. Então, se já é difícil para o tradutor humano, para IA ainda não dá. Perfeito. E você acha que poderia achar resultados diferentes se fosse fazer com modelos atuais que estão lançando? Ou você acha que eles iam talvez cair nos mesmos erros? Porque a gente vê aí crescendo a quantidade de, pelo menos, de propaganda falando agora essa IA vai dominar o mundo porque sabe tudo. E daí a gente sabe que não é bem assim. Então você acha que os modelos mais recentes, não tenho certeza quando que efetivamente eram os modelos que você estava testando, mas se você acha que os modelos atuais talvez já estão mais afinados nisso, tipo, empresas por trás desses modelos já estão tentando melhorar para essa questão de linguagem, ou você acha que ainda é uma questão falha, vamos dizer assim? Eu acho que vai ser falha por muito tempo. Eu acho que, assim, tudo é achismo, porque pra falar qualquer coisa a gente como pesquisador tem que testar e testar e testar. Mas eu acho que isso específico vai ser falha por um bom tempo. Porque, por exemplo, teve uma no Maritaka que eu fiz que ficou bonitinha até. Ele, às vezes, ele tenta manter algum tipo de rima, mas aí o que acontece? Ele perde o contexto. Ele muda o significado daquela frase. Então, perdeu o significado do poema. Eu não posso falar se essa rua fosse minha e trocar por eu gosto de pão. Eu não posso fazer um negócio desse. Se essa rua fosse minha, porque eu nem sei que rima com minha, pão é mais fácil, porque termina com tio.
Mas enfim, quando tenta manter a rima, ele perde o contexto. Se ele mantém o contexto, o significado daquela palavra, ele perde a rima. É muito complicado. Assim, nunca diga nunca, né? Tá cada vez melhor. Vai que. Mas eu não acho também que é uma super preocupação deles quererem fazer isso especificamente para tradução de poesia. Mas para tradução literária, eu sei que muita gente, literária narrativa, eu sei que muita gente já está usando o tradutor de IA ao invés de contratar um tradutor humano, infelizmente. Perfeito. E agora vamos para uma área que não foi com IA ainda, mas eu sei que você tem seus interesses também, mas no seu TCC, e continuando por enquanto, pelo menos nesse começo de mestrado, né, que começou há pouco tempo, a Gi pesquisou coisas relacionadas à segurança e IoT. Então você pode explicar um pouco mais da sua pesquisa, como foi o desenvolvimento dela, como está a diferença entre o TCC em si e o mestrado? Isso sim. Vou começar um pouco sobre como eu fui parar nessa pesquisa. Eu participei do Programa de Educação Tutorial, o PET, do TCC, e a gente precisa ter uma iniciação científica. Eu fui no PET também. E aí eu fui atrás dessa iniciação científica. Uma área que eu tinha bastante interesse era cibersegurança. Eu não conhecia muito a respeito, a gente não tem exatamente uma matéria de cibersegurança muito cedo no curso, só no final ali a gente tem segurança da informação. E eu fui seca no Miani, né, que é referência, que é o UFO, né? E quis saber um pouco sobre os projetos dele. E ele estava trabalhando bastante com sistemas de detecção de intrusão em redes IoT. E aí entra uma parte que me interessou bastante, que é a área de classificação. Então, tem IA, o meu TCC foi IA aplicada à cibersegurança. Ah, certo. Só que o Miani é um professor mais da área de cibersegurança. Então, esse meu início foi realmente uma aplicação. Não aprofundei tanto na IA, foi uma simples aplicação dessa área. Mas, praticamente, eu comecei a estudar com ele diversos algoritmos de classificação nessa tarefa aí de detecção dos ataques em redes IoT. E uma coisa durante esse C que eu fui percebendo que foi me dando muita raiva é que quando eu fazia uma classificação binária, que é simplesmente separar ataque de tráfego benigno, a acurácia era boa, todas as métricas eram boas. E eu ia pra multiclasse, que era aí destrinchar mais entre as classes de ataque que existem. Então, fora separar em benigno, eu separo se é DDoS, Recon, Mirai. Caía. E eu ficava assim, nossa, que raiva, porque a gente precisa de saber qual que é o tipo de ataque. É importante pra gente isso. Só que aí cai, a gente deixa passar mais ataque com isso. E quando foi chegando perto ali do TCC, eu tinha que dar uma mudada ali na minha iniciação científica, mas seguindo ali no mesmo tema, eu falei assim, Fabiane, e se a gente colocasse em fases essa classificação? Vamos primeiro separar em benigno e malicioso, né, um binário, que a gente consegue essa sensibilidade do binário, essa distinção de ataques que o binário tem que a gente quer, e depois a gente se preocupa em classificar os tipos de ataque específico. Então a gente traz uma segunda fase, aí sim multiclasse, só com o que a gente detectou como ataque, para descobrir qual que é a classe do ataque. Você não acha que a gente consegue as duas coisas que a gente quer, a sensibilidade e a granularidade? Eu falei assim, ué, bora, vamos testar esse Só modo. pesquisando pra saber, né? O famoso... Vamos na fé. E eu comecei a pesquisar isso com ele, o uso de classificação hierárquica, justamente para detecção de intrusões aí em redes IoT. E aí foi muito legal, porque foi uma ideia que eu considero assim, muito simples, né? Uma hipótese. Dividir o processo em dois, deixar um para uma coisa, outro para outro, colocar uma logo em seguida do outro e esperar ver se melhora o resultado, e foi... E aí, nisso que eu comecei a pesquisar, eu vi outras pessoas que tinham usado esse tipo de abordagem, mas não era algo tão... A gente não via muitas pesquisas indo para esse ramo da classificação hierárquica. A grande parte era a classificação plana, tradicional, ou médio binário ou multiclasse, e sempre. O binário tinha a sensibilidade melhor, mas não tinha granularidade. Sempre a gente estava identificando o mesmo problema.
E aí eu comecei a ver outros trabalhos ali que exploravam a classificação hierárquica, via que era super possível, e a gente foi pro nosso experimento. E fomos brincando um pouco com essa hierarquia que a gente ia fazendo. Então, o primeiro modelo que a gente desenvolveu chamava BDM, porque B de benigno, então era a fase em que a gente separava os benignos, tinha uma classificação binária, e aí a gente conseguia a sensibilidade que a gente queria. A segunda fase, a gente pegava esses ataques e passava para um segundo nível, que era o D, de DDoS. Então a gente diferenciava os ataques DDoS de não DDoS. Por quê? Já que estava botando na hierarquia, vamos brincar um pouco, né? E uma coisa que a gente percebeu é que o DDoS, por ele ter um grande volume de dados, ele acabava enviesando o modelo multiclasse. E a gente pensou, e se a gente tirar ele da jogada mais cedo e deixar o modelo ficar mais específico para os outros? E aí, quem sabe ele não consegue pegar algumas nuances que ele estava passando batido por conta do tamanho do DDoS. E a gente brincou um pouco com isso, então o segundo nível do DDoS. E aí, o final era um multi-ataque, então era um multiclasse com o restante das classes que a gente não tinha conseguido. E aí, nesse experimento a gente viu, olha, conseguimos então o que a gente queria, a sensibilidade do binário, e para cada uma das classes, o recall está muito parecido com o do multiclasse normal. Então a gente conseguiu juntar essas duas características. Mas será que não dá para melhorar? Se a gente tirar outro ataque aí do multiclasse, né, do multi-ataque lá no final. E a gente propôs um segundo modelo, o BRDM, que tirava o recon da jogada. Quando a gente foi analisar as informações, a matriz de confusão ali, de cada um dos níveis do primeiro modelo que a gente fez, a gente percebeu que muitos ataques estavam se confundindo com o recon. A gente falou, vamos tirar ele, quem sabe... Tira o que não presta e vamos ver, e roda de novo pra ver se dá diferente. Então, a única coisa que a gente fez foi adicionar uma outra camada. Primeiro, benigno, separa, benigno ataque, pega ataque, separa o que é recon, o que não é recon passa adiante, separa o que é DDoS, o que sobrar separa as outras classes. E aí, além da gente conseguir o que a gente queria, que era a sensibilidade e a granularidade, a gente ainda melhorou para os resultados que a gente estava tendo com o multiclasse. Algumas classes tiveram ali um desempenho melhor, a gente conseguiu detectar melhor ainda, separar melhor ainda os Tipo de ataque. tipos. E aí, foi muito bom, assim, Então já vou dar essa... Antes de você falar da continuação do mestrado, eu sei que você ganhou um prêmio em relação a essa pesquisa, estou certo? Teve alguma pesquisa sua durante a sua graduação que você recebeu um prêmio? sim. Sabe a minha iniciação científica? Certo. Antes de eu começar o desenvolvimento do TCC, eu apresentei no WTDCC o workshop de teses e dissertações, promovido aqui mesmo pela UF durante a Facom Tech Week. Toda essa questão de um benchmark de classificadores para esse dataset que eu estava trabalhando. Então, eu estava analisando diferentes tipos de classificadores. Então, testei Random Forest, testei árvore de decisão, algumas redes neurais, RNN, CNN, MLP básico. Não vou lembrar todos. XGBoost, eu testei várias coisas, KNN. E aí eu comparei os resultados dele, tanto pro binário quanto multiclasse. E aí nessa apresentação eu ganhei o Best Graduation Paper. Eu consegui um prêmio aí de destaque. Ela fala isso assim com facilidade. A AG é realmente impressionante. Ela também ganhou... Agora eu que vou ter que lembrar. Você também ganhou das colocadas de uma coisa da NASA, de algum dos projetos da NASA? Nossa, isso foi em 2020. Eu, Gi do ensino médio. Sabe o hackathon da NASA? Ficou bem famoso. Certo, ficou famoso que uma da equipe uberlandense, de uma equipe super multidisciplinar, que a gente estava falando aqui o quão importante é ter essa visão multidisciplinar das coisas. E daí foi uma equipe que ganhou o mundo aí, ficou super famosa aqui. Mas antes dessa fama, porque eles obviamente ganharam o primeiro lugar, a Gi também participou desse hackathon múltiplas vezes, né? E uma delas foi um 2020, ótimo resultado. Que foi a primeira vez que eu participei, uma colega minha. Então, em 2020, plena pandemia, eu lá no ensino médio e uma colega minha pergunta, você
tem interesse em participar desse hackathon da NASA? Eu falei, NASA? Tenho. E aí me colocaram em uma equipe de BH. Muitas pessoas da PUC, inclusive. Mas como que foi a conexão com esse pessoal de BH? Então, é que eu tinha, acho que era Ciência e Cidadania, uma matéria da minha escola. E que incentivava bastante a participação em hackathons e tudo mais. E aí esse professor tinha entrado em contato com essa aluna, e aí eles queriam uma programadora. Eu só tinha mexido com C e feito Hello World. E aí ela entrou em contato comigo e falou assim, você é programadora, né? Eu falei, olha, não muito não, mas eu ajudo no que der. E aí foi uma edição online, né, durante a pandemia. E eu entrei, caí meio de paraquedas. Assim, eu não fazia ideia de onde eu tava entrando. E daí eles falaram assim, não, então esse final de semana a gente vai ficar 48 horas aí desenvolvendo. Opa, que é isso? O que tá acontecendo? Ela com seus auges dos 17, 16 anos, sei lá. Gente... E aí, tipo, a gente não fazia ideia do que a gente ia fazer. A gente tinha ideia de fazer um jogo. Só que aí no dia, 8 da manhã, quando começou, a gente falou assim, um jogo meio batido, eu acho que todo mundo vai fazer um jogo. E aí essa minha amiga falou assim, se a gente fizesse uma rede social, era sobre sustentabilidade. Como passar a mensagem de sustentabilidade para as gerações futuras. E garantir um mundo bom para as gerações futuras. E aí a gente pensou em criar uma rede social sustentável em que a gente incentiva a prática aí de coisas sustentáveis. Então, ai, gente, eu vou assim. Era meio que uma rede social de desafios. Todo dia tinha um desafio. Ah, hoje eu não vou comer carne. Hoje eu vou plantar uma árvore. E aí você postava a foto cumprindo esses desafios. E aí tinha meio que uma estratégia de gamificação. Então você tinha um bonequinho. E aí à medida que você ia cumprindo, você ia ganhando coisas pra esse bonequinho. Muito legal. E incorporado tinha tipo uma área de acompanhar satélites da NASA, porque tem toda essa questão de usar as informações da NASA. Tinha uma área Kids no aplicativo. E aí, cada um de um lado, tipo, eu acho que uma menina que tava na equipe era de publicidade ou marketing, e aí 2 do ensino médio, juntou, tipo, todo mundo. Por acaso foram todas mulheres nessa equipe? Não, tinham, acho que na verdade a maior parte acho que eram 3 meninas e 4 meninos, se não me falha a memória. E assim, pessoas que nunca tinham se falado antes, né? Pessoal de BH, nunca. Nada. E a gente sentou, fez, foi bem protótipo, porque não ia programar uma rede social, né? Sim. Mas aí a gente fez a apresentação e tudo mais. E aí chegou o dia de anunciar, né, quem tinha ganhado a fase regional. E aí eu lembro que tinha segundo lugar e primeiro lugar. Aí eu entrei na esperança de ganhar no segundo lugar, sabe? Eu falei assim, Tem chance. quem sabe? Aí anunciou, segundo lugar. Aí eu, não é, gente. É isso, né? Vamos estar saindo da live. Aí, primeiro lugar, Gaia Filhos, que é o nome desse projeto. Gente, mas eu entrei em loucura, assim. Falei, meu Deus, a gente já ganhou a regional, não sei o quê. E aí foi assim, uma felicidade enorme, porque por mais que o nosso projeto tivesse ficado muito legal, muito bonitinho, eu não esperava nunca. E aí foi aquela comemoração e tudo mais, a embaixada americana deu os parabéns, deu uma Alexa pra cada participante O do quê? grupo, um kit Arduino, eu nem sabia o que era kit Arduino naquela época. Isso tudo antes de entrar na faculdade, gente. Que loucura, velho. E aí, isso foi a regional. Aí a gente fez vários conteúdos assim, pra jornal e tudo mais, pras universidades. E em um desses conteúdos, a gente foi verificar um negócio no site, isso muito tempo depois. E a gente foi olhar o nosso nome e tava com uma medalha do lado. Tipo assim, o que é isso? O que é essa medalha? E aí descobriu que a gente tinha sido os Global Nominees, que são as 40 equipes finalistas globais, do mundo inteiro. Que legal. Aí foi uma felicidade. A gente não conseguiu ganhar um prêmio de fato, mas só do Global Já tá lá. Um baita prêmio já. Sim, foi tipo assim, uma grande realização. E eu sinto que isso me aproximou muito da área da ciência, assim, sabe? Voltando ao que você mesmo tinha falado, daquela aquela fala, né, de não vou pra computação. Você que se jogou na armadilha, né, Sim. Você ganhando prêmio na área, não vai entrar na área, né? Eu não sei, só assim, me motivou. E não só tecnologia, mas projetos. Participar de projetos e
criar projetos que ajudam pessoas. Isso, você falou a questão de eu quero ajudar pessoas com IA. Isso também foi uma coisa que sempre me guiou. Claro que não é uma necessidade da pesquisa, podem haver pesquisas que não sim, ajudam o claro. próximo, coisa do tipo, mas eu acho que tem muita gente aqui nessa mesa que exatamente pensa dessa maneira de se eu puder fazer uma pesquisa que seja pro bom da humanidade, que seja para me satisfazer, mas também satisfazer outros, né? Porque eu não sei vocês, mas eu tenho quase certeza que vocês também vão concordar que eu me sinto muito privilegiado de estar aqui na universidade sem pagar um centavo, só com sono, pagar só com sono, uns estresse aqui, uns estresse lá, mas assim, exatamente essa infinidade de portas que se abrem é incrível, me sinto muito valorizado por conta disso. E a Gi é um exemplo claro de que também, eu nem sabia que em 2020, que é o ano desse aí, você ainda estava no ensino médio. Foi um choque para mim agora essa informação. Mas a Gi já participou de Petiana, que nem você, Bia. Teve muitas coisas que é de impressionar da Gi, inclusive outras coisas que nem ela falou, gosta de ensinar um pouco, né? Gosta de falar sobre as áreas que tem interesse. Daí a gente aqui na Facom, a gente tem a Semana de Tecnologia, né, a Tech Week, tem várias apresentações, várias palestras. Você já apresentou uma, foi isso? Sim, eu esqueci agora o ano, mas eu, mais a Vitória e... Ai, gente, eu tenho um problema. A Lisboa. Esqueci o... Ana Lisboa, isso. Ana Lisboa. A gente ministrou um mini curso sobre perfil profissional para as meninas durante... uma edição do Meninas da Computação, que aconteceu durante a Tech Week. Então, também contextualizando, Meninas da Computação é um projeto especificamente da UFO, né, que está vinculado ao SBC, a Sociedade Brasileira de Computação, e que tenta trazer projetos como se fosse, né, um guarda-chuva, sempre tentando motivar tudo isso que a gente está conversando aqui, incentivar as meninas mais a entrarem na computação, a manterem-se no curso, a se manterem atualizadas, a não desistir da área acadêmica, enfim. E dentro da Tech Week tem um espaço especial sempre, toda edição tem um Meninas da Computação ali envolvido. E daí foi nesse contexto, né, que você participou. Sim. Pode continuar. Basicamente a gente estava ensinando as meninas a criar um perfil profissional, tanto no GitHub, quanto no LinkedIn, quanto, esqueci agora qualquer outro, fotos profissionais para criar todo o currículo ali, que a gente sabe que é uma coisa muito importante pra quando você está entrando no mercado e que é uma coisa que a gente não vê especificamente na faculdade. Então, a gente tinha uma boa oportunidade ali de dar um up aí para quem estava procurando no momento e ajudar aí nesse caminho. Muito legal. Daí, nesse contexto, vou perguntar para vocês duas também, o que vocês viram durante o tempo de faculdade de vocês que mostra esse impacto direto de N projetos que realmente colocam essas meninas para fazerem projetos, se aproximarem, eu acho também, eu vejo pelo menos que meninas se juntam muito na universidade exatamente porque tem uma minoria, então ali se juntam para fazer projetos juntas, se unem para se motivar, só que também tem projetos outros que incentivam às vezes pessoas a não terem medo de fazer transferência de carreira, né? Muita gente vem para computação com paraquedas, assim, né, cai de paraquedas, outras que sempre estão pensando em desistir e não desistem porque teve um projeto super legal, ou ganha um prêmio, um reconhecimento, tudo isso engloba, mas eu queria saber o que vocês já viram, ou veem, ou até participaram, ou participam, que incentiva efetivamente as mulheres a entrarem na computação, ou seja, seria essa fase pré-ensino médio, ou também as que fazem manter, ou fazem perspectivas de mercado de trabalho que realmente se valorizem as mulheres, enfim. Assim, teve uma situação que me marcou muito, que eu falei em uma Tech Week também, que teve uma mesa redonda de mulheres. E aí chamaram várias mulheres de ramos diferentes da computação, de várias idades diferentes, e eu fiz parte da mesa. E aí foi super legal, foi um papo que a gente conversou por algumas horas. E ok, aí eu acho que algumas semanas depois, eu tava numa festa. Lá, né, o último lugar que eu imaginaria que alguém ia vir me falar disso. E aí uma menina me cutucou e falou, Roxane, e aí oi, eu não sabia quem que era, né, fiquei assim, gente, será que alguém me conhece que eu não sei, que eu não tô lembrando? E aí eu tava na sua mesa redonda, eu acabei de entrar pra computação, e eu achei incrível o que você me falou, me motivou tanto, porque eu tava com tanto medo do curso, e eu tava com tanto medo vendo que tinha pouca mulher, eu não sabia como que era no mercado de trabalho, eu não sei se era muito difícil, e você me deixou tão animada, assim, eu tava realmente pensando em desistir, e você teve uma visão tão positiva que eu acho que, assim, às vezes, muitos desses eventos,
é óbvio que é muito importante mulheres compartilharem os problemas que elas viveram e tudo isso, mas às vezes eu acho que tem até uma falta de positividade, tipo assim, gente, eu tô no mercado, dá certo. Tem como você ter uma carreira feliz, ser respeitada, mostrar suas conquistas, ter seu espaço. E assim, eu acho que às vezes as mulheres ficam com tanto medo das coisas ruins que elas escutam, que elas acabam não sabendo que assim, tem várias mulheres incríveis na área atuando, né, como né, aqui nessa mesa. E aí ela falou um monte comigo, assim, eu fiquei super animada quando você contou, e aí eu fiquei assim, meu Deus, emocionada, dei um abraço nela, passei meu número, falei, qualquer ajuda que você precisar, vem falar comigo. Então, assim, eu acho que o exemplo e a normalização, e assim, de elas verem mulheres em espaços trabalhando e vendo, é um conforto, é um alívio de assim, não, calma, gente, tem como, porque a gente teve isso em casa, então não é à toa que a gente seguiu a carreira, porque a gente teve esse exemplo em casa. Então eu acho que dando mais exemplo para as mulheres, no ensino médio também, que a computação já não é muito mostrada no ensino médio, ainda menos para mulheres, é o melhor jeito de levar organicamente, com naturalidade, assim, as mulheres para esse mundo. Eu lembro, eu queria falar de 2 situações. A primeira foi quando eu estava na graduação, que eu participei, acho que alguém de vocês também tinha participado para organizar um mini curso no Meninas da Computação. Acho que eu não. Não? Se foi você? Também não? Bom, tá. Mas eu junto com uma colega minha, a gente organizou para meninas do ensino médio, que era dar os primeiros passinhos ali na computação com Minecraft. E foi tudo online, então, assim, aquelas limitações que a gente tem, né? Mas a gente conseguiu ver que as meninas ficaram muito animadas. E aí já vê que, tipo, às vezes é só falta de estímulo mesmo. Só mostrar que, ó, vocês também podem, também dá, viu? Não é um bicho de 7 cabeças, também consegue. E elas conseguiram, se divertiram, adoraram. E uma outra situação, então, sim, é importante no ensino médio, mas é importante também dentro da faculdade. Eu participei de uma reunião também no Meninas da Computação, mas aí eu era participante e não estava organizando nada. As professoras organizaram e elas chamaram todo mundo da faculdade, da graduação, da pós, quem quisesse das meninas para se reunir e falar, trocar experiência, as coisas ruins, as coisas boas, dar suporte uma para outra. E isso para mim foi essencial. Foi maravilhoso aquele dia, conheci um monte de menina legal. A gente viu que a gente não tá sozinha, às vezes a sensação que eu tenho é que ela também tem. A gente acha que às vezes é só com a gente, por ser menina e é só comigo. E não, é um negócio que é compartilhado. Então, esse apoio durante a faculdade também é importante. Eu tenho algumas experiências também. Primeiro, um projeto que eu acho que ajuda bastante é o Uberhub. Eu já vi muitas meninas frequentando o Uberhub e ali elas conseguem ter um lugar pra quebrar o medo é muito difícil, não tem ninguém como eu. Não vai ter ninguém como eu, é aquele bicho de 7 cabeças, é a área de exatas, tem muito estigma de exatas, não é pra mulher, besteira, mas... Então no Uberhub é a chance que muitas meninas têm ali de ter contato com a área da programação e ver que não é esse bicho de 7 cabeças, que não é esse negócio que vendem, sabe? De que é impossível... E também você não tem que ter o dom, né? Eu tenho o dom da programação, eu tenho o dom das exatas, eu tenho o dom... Não. Gente, eu não tenho dom pra nada, eu tenho doutorado. É você estudar e insistir. Porque o estudo é muito sobre o sofrimento, mas claro, eu tô sendo um pouco forçado aqui, mas exatamente o esforço ele vai considerar que vai ter, tipo, né, coisas ruins também, mas não é impeditivo de quem não tem dom. Eu não sabia nada de computador, não sabia nem fazer o Hello World de C, eu só aprendi quando entrei na faculdade. Você ainda viu no ensino médio, tem professores, o meu foi esse baque inicial de falar, não tenho dom nenhum, mas tô aí seguindo firme. E a chance também delas descobrirem algo que elas gostam, que justamente não é uma coisa que se tem comumente ali no ensino médio. Então, projetos assim, são a chance de alguém ir lá e ver, tipo, nossa, eu me identifico. E não é isso que vem, nem que não é uma área para as mulheres. Eu também acho que tem que normalizar
normalizar a síndrome de impostor, porque todo mundo tem. E é normal, você vai ter na graduação, você vai ter no mercado. E muito mais com essa rede social que todo mundo quer ser blogueirinho, de tipo, vender, olha como eu fiz 32 sites durante minha graduação, ou olha como eu Lead code. É tipo assim, é muito fácil quando uma pessoa posta aquele 1% do dia ou uma conquista e fala tipo assim, ó, como, parece que a pessoa daí tem um dom, né? Tipo, ela ganhou tudo que ela posta, olha quanta coisa, né? Enquanto às vezes é realmente sempre essa síndrome de impostor de falar, eu não consigo, mas os outros conseguem. Não, e assim, é normalizar quando eu senti isso. Todo mundo sente e é uma jornada muito pessoal. Você ir perdendo isso e olhando para as pessoas, exatamente, você vê às vezes 1% da pessoa, depois você descobre muito mais a vida dela, da carreira dela, e você percebe que tá todo mundo no mesmo barco. Sim, e cada um tem a sua trajetória. Você pode ver alguém postando algo falando, tipo, nossa, eu fiz esse tanto de projeto. E muitas vezes eu vejo pessoas e falo, tipo assim, gente, eu nunca conseguiria. Se eu estivesse aqui estudando 40 anos, eu não ia conseguir fazer o que essa pessoa tá fazendo. Só que tudo bem, porque tem outras coisas que eu faço que não é o forte da pessoa, entendeu? Todo mundo tem isso. E eu também duvido que não tenha alguma estudante que já viu, assim, ou conversou com você, ou coisa do tipo, que também não fala a mesma coisa de você. De falar, nossa, eu não conseguiria ganhar o negócio da NASA, eu não conseguiria ganhar. Mas assim, exatamente, é o incentivo de participe, faça o seu, vá nesses eventos aí. Numa vez, alguma você vai trombar uma pessoa que vai te elogiar nesse sentido, tipo, como você falou, só tava conversando, né? Não tava nem mostrando uma palestra de uma baita coisa, mas às vezes pra pessoa que tá ouvindo é muito mais chocante do que a gente quando tá falando, ou quando a gente tá lá naquela tentativa de participar de um projeto ali que não sabe se vai dar certo, mas o mais importante eu acho que é participar. Então, nessa continuação, nessa mesma pegada, eu queria perguntar pra vocês, pra começar aí pro final do nosso podcast, o que vocês visionam do futuro? Eu vou fazer essa pergunta separada em dois, assim, vocês respondam as duas juntas, que é tanto esse futuro da computação, para onde a gente está caminhando, na opinião de vocês, bem, né, dar cada opinião de vocês, e o que vocês visionam na carreira de vocês. Então, vocês pretendem continuar na academia, pretendem continuar para o doutorado, para o pós-doc, já ir para o mercado de trabalho e depois ver se quer fazer um doutorado? Como que vocês veem? Então, pode começar, por favor. Então, no mundo da computação é doideira, né? De agora, o céu é o limite, assim, é muita gente quando descobre que eu trabalho aqui, vem me perguntar. Nossa, como é que vai ser? As vão ganhar um mesmo? Qual que é a sua opinião no assunto? As pessoas têm 1 milhão de perguntas nesse sentido. E, assim, gente, o que eu sempre respondo é a humanidade é muito adaptável. E a gente sempre tem medo de progresso, a gente teve medo da eletricidade, a gente teve medo da internet, a gente teve medo os pintores tiveram medo da fotografia, assim, sempre que algo muito novo surge, a gente entra em desespero. E assim, eu tento ser muito racional, não é uma coisa que não vai parar. Assim, não adianta fingir, não é, a gente vai continuar explorando, então é muito importante que assim, a legislação esteja por cima disso, que a gente consiga acompanhar, é mais sobre pensar em o que a gente pode fazer para lidar com isso da maneira certa do que ficar com medo e falar, não, tem que parar tudo, porque isso não vai acontecer. A gente vê na área da saúde evoluções positivas da IA. Eu coloco na saúde para assim, ser o mais claro de, né, positividade, mas é tantas áreas que beneficiam empresas, beneficiam várias outras coisas. Pesquisa de meio ambiente, pesquisa em vários problemas práticos que a gente não estava conseguindo resolver e que com o IA a gente está conseguindo. Então, assim, é isso. A galera também foca muito no negativo. Mas é uma ferramenta, dá para usar para o bem, dá para usar para o mal. E eu acredito que também essa vontade de colocar para o negativo acaba sendo normalmente das pessoas leigas, e não tem problema nenhum ser leigo, mas quando não é da área, fica muito no mundo das ideias, né? Inteligência artificial é um termo que eu acho que todo mundo da computação não gosta muito, né? Pelo fato de, é genérico, é inteligência artificial, daí você vai inteligência artificial a gente usa já faz muitos anos. Muitos. Só que o termo foi marqueteiro, né? O termo foi assim, vamos generalizar a inteligência artificial e a gente fala que tudo que envolver algumas estratégias vai ser inteligência artificial e daí a pessoa fica com esse medo, mas quando você vai estudando você vai falar assim, gente, se eu colocar um dado errado ali no meu treinamento, já pode ser que essa IA seja burra, só que não aporta, né? Então... E eu acho que o sensacionalismo, acho que muito a mídia vem no sensacionalismo. As próprias empresas. Cláudio toma tal emprego, Cláudio toma outro emprego, O quanto de remendo que tem nessas LLMs, de casos específicos, cai num if lá, gente. E então assim, eu
Eu fico tranquila, eu acho que a gente vai dar conta sim. Eu acho que estar aqui a gente vai explorar, a gente vai lidar com altos e baixos, mas a gente é muito adaptável. E assim, pra minha carreira, o que eu penso? Por enquanto, eu queria muito continuar no mercado. Não tem como mentir, assim, ainda mais na época da IA, assim, a gente ganha muito bem no mercado de IA, então assim, pensando, eu sou jovem, eu tenho energia, eu consigo lidar com as coisas do mercado, até as coisas ruins, eu consigo lidar com isso, assim, e queria muito aproveitar esse momento do boom da IA pra estar realmente no meio disso, mas assim, é isso, eu sou muito feliz de trabalhar com pesquisa aplicada, assim, hoje em dia eu quero continuar trabalhando com isso em empresas, quero muito terminar o meu mestrado, né, defender mês que vem. E sobre doutorado, gente, pensar a gente pensa, né, mas eu tenho que primeiro recuperar minhas energias, esquecer o trauma. Venha! O que eu quero muito ver é com o trabalho. Se for pra eu fazer doutorado, eu penso muito em, por exemplo, fazer um doutorado acoplado ao meu emprego. Assim, por exemplo, como eu estou na área de pesquisa, lá na empresa que eu trabalho, por exemplo, já me falaram que seria muito possível eu fazer doutorado numa área que interessa a empresa e aí eu conseguiria fazer os dois ao mesmo tempo. Só que eu mais gostaria, assim, no cenário ideal, conseguir fazer um doutorado que tenha a ver com o meu trabalho, para poder dividir o tempo, assim, tá fazendo mais ou menos a mesma coisa. Mas, assim, definitivamente quero continuar mexendo com meus modelinhos de linguagem, treinando ele para... Vira um xodó, por acaso? Tipo assim... Ai, demais. Gente, meu modelo de backrooms é tão mórbido. Ele eu amo, assim, acho que a galera ficou meio confusa do que faz, mas assim, basicamente os modelos que eu treino, a partir de uma ideia maluca, ele gera uma espécie de história. Então assim, eu quero que você gera um level que é um hotel vazio, infinito, em que as camas são feitas de chiclete. E aí você dá essa ideia, ele gera tudo, aí ele vai descrever os quartos do hotel, vai descrever os monstros. E aí eu adoro, assim, eu tava falando do meu projeto de mestrado pra alguém da empresa, e aí eu fiquei tipo, o que essa menina vai fazer um doutorado? E é isso, se eu vou fazer um doutorado, eu quero que ele seja muito esquisito também. Tipo, um título que só vai ter o seu, né? Tipo assim... assim, pra... Inclusive, tive que fazer pesquisa bibliográfica, não tem ninguém na computação que mexeu com backrooms, só a galera da psicologia. Tá. Tem paper da psicologia, mas não da computação. Legal. Então, gostaria muito de... se for para fazer doutorado, também fazer alguma coisa que eu acho muito legal, que eu acredito, que não seja só... Eu não quero bater ponto com doutorado, mesmo jeito que mestrado. Se for para fazer, vai ser um projeto extremamente pessoal, que eu vou gostar muito de fazer, que eu me orgulho. Então, assim, eu tenho que esperar eu estar nesse momento, psicologicamente e emocionalmente, pra eu embarcar numa coisa dessas. E você, Bia? Bom, sobre adaptabilidade, eu concordo com a Roxy, sim, a gente é muito adaptável. E, infelizmente a gente vai ter que adaptar os empregos, assim como a gente teve que adaptar durante todos os anos passados. Aí a TAI as pessoas vão usar, faz o trabalho de um estagiário, com ressalvas, mas eu acho que o trabalho do programador nunca vai acabar porque alguém tem que supervisionar isso aí. Então a gente tem que ver se está fazendo certo, sempre tem que adaptar alguma coisa, não é tudo que entende, não é todo contexto que entende. Então, aí a TAI tá pra ficar, querendo ou não. Eu gostaria que parassem de usar IA tão levianamente assim. Porque, igual eu usei, você também quando você fez classificação, né? Tem muitos classificadores que são IA, eles usam inteligência artificial para classificar e eles são do final dos 90, sabe? Que foram inventados lá atrás, 2000 e alguma coisa. Não é negócio de agora, mas é muito difícil também educar a população com isso. Pro meu futuro, bom, eu tô no doutorado, eu quero conseguir terminar ele, que eu acabei de começar, então vamos um passinho de cada vez, que eu já sou ansiosa o suficiente. Coitada da minha orientadora. Mas eu quero seguir carreira acadêmica, assim. Eu preciso de ter um propósito na minha vida, que é conseguir ajudar de alguma maneira o meu país de um jeito... Talvez é grandioso demais falar isso, mas conseguir realmente fazer uma diferença no meu país. Eu acho que
Na Universidade Federal, com educação, continuando as minhas pesquisas, é aí que eu vou me encontrar. Então a minha ideia é essa. Eu achei lindo, não sei vocês, mas é isso. É tudo que a gente espera, assim. A gente sabe que pesquisador, principalmente depois de doutor, ou quando, enfim, é sustentado, né? A remuneração é a partir das muitas pesquisas, ou dependendo do professor, né, da aula. E tudo isso, no final das contas, no final dessa cadeia, a gente quer beneficiar a população de alguma maneira, né? Que as pesquisas sejam para alguma coisa efetiva. Então, acho muito legal o que você falou. Espero que dê tudo certo no seu doutorado. Quando você estiver terminando o seu, já volta no meu mestrado, vai estar tudo certo. E você, Gi, o que você espera do futuro da computação? O que você espera do seu futuro agora começando o mestrado? Então, eu acho que o que eu espero do futuro da computação está bem alinhado. Não vou repetir o que as meninas falaram, mas não tem como fugir do que vai ser. As pessoas vão ter que se adaptar. Mas eu vou dar uma afinetada em você, só para não ser igual. Então, nesse sentido de cibersegurança que a gente vê assim, eu não vou entrar em detalhes, mas você acha que os ataques mesmo, vamos ser mais específico, eles estão se atualizando tão rápido quanto as pesquisas? A minha pergunta não sei se fez sentido, mas eu sei que tem muitas pessoas gênias por aí também querendo ser o atacante e outras várias gênias tentando defender, né? Os hackers bons, como eles falam lá. E daí você vê, como você vê a evolução dessa área de identificação, enfim. Olha, eu não sou nenhuma especialista, inclusive, até por mais que tenha sido em cibersegurança, eu não sei muito e nem pesquiso muito sobre isso. Mas uma coisa que a gente sempre vê no mundo é essa corrida de gato e rato. Uhum. E eu acho que vai se manter dessa forma. Assim como isso vai ajudar na criação de mais ataques, vai ajudar, por exemplo, no TCC, que é sobre o sistema de detecção de intrusão, essa tecnologia vai ajudar a criar novas ferramentas para impedir isso. É a forma que o mundo gira, é a forma como o mundo funciona. Agora, tá evidente que as coisas vão mudar. Uhum. Vai estar se adaptando. Que nem, não necessariamente falando sobre mas, por exemplo, a internet das coisas, que é o tema que eu falo. Com a chegada disso não, com a amplificação disso, de ver cada vez mais as coisas... Uma caneta com internet. Que é isso, sua caneta está conectada com o seu celular, está conectado com um farol na rua. Isso cria uma malha muito grande de possibilidades. Para uma superfície muito grande de ataques e aumenta os riscos também, porque com tudo conectado, como eu falei, ataca um lugar e derruba tudo. Uhum. Mas a gente vai... É isso, os humanos se adaptam, eles vão lutando, sobrevivendo, criando coisas para acabar com os problemas que a própria tecnologia gerou. Então, é uma isso. tentativa, realmente, eu acho que você definiu muito bem. Esse gato e rato é clássico, né? Na tecnologia mesmo, a gente cria uma coisa positiva, mas sempre tem um cara que vai tentar promover uma coisa mais negativa, daí vai ter outra mais positiva em cima disso, e a gente vai vindo nessa loucura da humanidade, né? Vamos ser sinceros. Agora, o que eu acho que sempre deve se fazer é investir muito em ensinar as pessoas, para justamente acabar com esse sensacionalismo. Principalmente vindo aí do lado da IA, mostrar o que é a IA de verdade para elas. Porque, nossa, cansei de passar raiva com gente achando que IA é só modelo que gera imagem. Ou é mágica. É mágica. E assim, as pessoas não sabem, não é a área delas. Não é meio que uma obrigação, por mais que a gente saiba que tem aí a internet cada vez mais fácil de alcançar. Mas trazer analogias e metáforas mais... E também como é uma coisa que não tem como parar, o maior poder que a gente pode dar para as pessoas é elas entenderem o suficiente para se proteger. A informação. É um mundo muito novo e quanto mais a maior arma que a gente pode dar para as pessoas é o conhecimento, para elas não serem enganadas, para elas saberem o que está acontecendo e conseguirem sozinhas tomarem conta delas mesmas também. Sim, e ter um pensamento crítico, por exemplo, sobre a questão ambiental, todo envolvendo. Eu acho que a legislação é uma coisa que precisa ser muito trabalhada, muito trabalhada. Tanto da parte, por exemplo, de proteção de dados, vai precisar, por exemplo, a questão dos artistas. Quem que eu vi esses dias que assinou alguma coisa para proibir o uso de imagem por IA? Não foi a Katy Perry, foi a... Eu tava com a Katy Perry na cabeça, mas acho que não é. Enfim, a gente vai lembrar. Qualquer coisa a gente coloca aqui também embaixo, uma imagem assim, da pessoa, a gente vai lembrar. A gente tá aprendendo. E eu acho que uma coisa que tem que estar... A Taylor Swift, não é? Foi a Taylor
Swift isso! Taylor Swift. Apareceu a imagem da Taylor Swift na tela, gente. Sim. Então, a legislação tá acompanhando isso, é muito importante. Eu acho que precisa de Problema ambiental, gente. O Problema, mundo sim. é um problema. As pessoas da IA não gostam de falar disso, mas é um problema. A gente tem que dar um jeito de minimizar o impacto ambiental Sim. que esses data centers, esses modelos rodando estão causando. Eu acho engraçado aqueles memes. Eu perguntando, só dando um oi pra IA, e daí um cara chegando com um galão assim, de 32 litros assim, se entupindo de água pra um oizinho. Mas é isso, eu acho que é uma preocupação super válida. Mas continuando assim, só em relação ao seu futuro, na academia, no mercado, você pensa em entrar? Então, eu cheguei a entrar no mercado durante a graduação, porque eu fiz um estágio, entrei numa empresa lá da Flórida e eu adorei a experiência com eles. Isso que é engraçado comigo. Eu gostei de tudo que eu fiz. Eu gostei do mercado, eu gostei do meio acadêmico. Só que realmente, uma coisa que eu tenho certeza que eu vou querer é mestrado e doutorado, né? Eu não sei que fim eu vou dar para tudo isso. Se eu vou querer ajudar com projetos dentro do mercado, porque, como eu disse, eu quero ajudar no que for possível também. Isso pode ser com projetos dentro de um mercado, ou pode ser com projetos aqui na faculdade. Eu vejo muitos projetos que saem daqui, como por exemplo, nos próprios países tinha um projeto sobre incêndio no Cerrado, que eu acho maravilhoso. Meio ambiente é uma coisa que pega muito. Então... Você gosta de biologia? Então, não sei que fim vai ter, mas eu gostei do mercado. Pra te dar uma gostei esperança, assim, de não pensar que é escolha, assim, porque assim, às vezes a gente pensa muito que a academia, que volta mais para projetos sociais, tudo isso. Tem muita empresa hoje em dia que tem muito projeto voltado para... A minha própria empresa tem um projeto com o SUS. Ah, que legal. Muito legal mesmo, que eles querem automatizar todo o sistema do SUS. É um projeto enorme, assim, que tem com o SUS. E ainda mais empresa que preza muito por pesquisa, eles costumam ter uns projetos legais, assim, então... Sim, isso é um ponto que eu não tenho que reclamar da minha empresa onde eu estava, porque foi uma das coisas que eu conversei. Eu falei pra eles, olha, eu quero ajudar. E eles falaram, uma coisa que você nunca vai ver a gente tá pegando é projeto, por exemplo, pra empresa de cigarro. A gente vai estar pegando... Porque querendo ou não, qualquer projeto que a gente pega ajuda, porque o que a gente faz aqui é resolver problemas. Certo. É o que a gente faz. E se é um problema pequeno ou um problema grande, não é a gente vai poder medir isso. Qualquer coisinha ajuda alguém, querendo ou não. E nessa empresa que eu tava, eu tinha tanto de ser transferida para um projeto, antes de eu ganhar bolsa, que era para ajudar as pessoas lá nos Estados Unidos a conseguirem reembolso dos planos de saúde. Esse é um problema. Então, assim, são muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Não A vou... computação só abre a possibilidade, ela nunca limita, ela só vai ampliando. Todo semestre que passa, ou uma matéria a mais você pega e você fala, meu, mas tem aqui dentro, eu pensei que eu já estava específico, abri mais 20 portas, aí você fica louco. Exato. Então, assim... Você ainda tem muitas portas para explorar, resumidamente. Exato. E o importante é estar fazendo algo que te faz feliz. E se eu estiver ajudando alguém, eu vou estar feliz. Então, caminho que for... Bom, eu desejo uma trajetória linda para você e espero também ver as suas continuadas nas pesquisas. Bom, e para indo para nossa finalização do episódio, eu gostaria de trazer alguns poucos dados, um pouco do que a gente trouxe aqui, para questionar o nosso ouvinte mesmo a refletir sobre a questão das mulheres na computação como um todo. Então, aqui, segundo o Censo de Educação Superior de 2022, divulgado pelo IBGE em 2024, sugere um percentual ainda mais conservador, situando as concluintes em aproximadamente 15%. Então, só 15% das mulheres que entram na computação finalizam, é uma porcentagem muito pequena, apesar de também é um curso difícil, como citado, é uma porcentagem que estatisticamente é muito pequena, né? Obviamente é inferior do que a gente gostaria. Mais um dado aqui. Estima-se que os profissionais do sexo feminino recebam salários em média 19,3% menores que os homens na área de tecnologia. Então, também outro dado nada positivo. E por último, aqui um dado que eu acho bem interessante também, eu vou deixar a reflexão, é que segundo o relatório global de diferença de gênero de 2005 do Fórum Econômico Mundial,
projeta que seriam necessários mais 120 anos para alcançar a paridade total entre homens e mulheres no mercado de trabalho global. Especificamente no setor de TI brasileiro, a paridade só teria atingida por volta de 2110, se o ritmo atual de contratações for mantido, né? E para reverter esse cenário, quadro em 2030, seria necessária a incorporação de 53,5 mil novas mulheres por ano ao setor, o que não é uma realidade provavelmente que está não atingindo hoje para ter em 2030, né, e não em 2110 pessoas. Então são dados aí, eu vou colocar também um link aí para essas pesquisas para quem quiser ver mais, mas então fica a reflexão aí para o pessoal de casa, sabendo desses dados, dessas estimativas, e a gente não gosta dessas estimativas, né? O que você de casa pode fazer para apoiar as mulheres? E às vezes não é uma coisa de você criar uma nova roda, né? É literalmente só tirar alguns estigmas que STEAM não é para mulher, ou ir nos eventos. Por exemplo, eu sabia de toda a questão da Tech Week, porque eu já fui em vários eventos da Meninas da Computação para entender realmente o que elas faziam, e isso tudo já acho que já apoio. Esse podcast, eu acredito, está sendo também mais uma possibilidade, um viés de trazer as mulheres para conversar sobre. Vou colocar o contato de alguma forma ali de vocês. Espero que alguém chame vocês para exatamente ter essas motivações. Então, para finalizar o nosso episódio, eu gostaria de trazer, então, nessa mesma perspectiva, entender o que vocês veem nessa perspectiva de um espaço historicamente negado, tanto da computação quanto da universidade em si também. Não dá para negar que é relativamente novo, né, o acesso às mulheres na universidade, historicamente. Então, como vocês veem essa mudança acontecendo e como vocês veem esse espaço que foi negado? Essas perspectivas de estatística são ruins, mas vamos dizer também que já foram piores, certo? Então, qual que é a visão de vocês sobre? Bom, eu posso pegar da minha experiência que na minha sala tinha poucas meninas, mas eu já sei que eram mais meninas do que a da turma anterior. Então, a próxima, depois da minha, eu acredito que tenha sido mais, então isso já está melhorando um pouco. Outra também experiência que, como eu falei, eu quero continuar na academia, né? Eu acho que ter mais professoras na computação ia ser interessante. Eu tive 3 professoras que eu gostaria de citar. A Elaine, que foi a minha professora na graduação, e agora ela sempre foi minha orientadora, na verdade, está sempre sendo minha orientadora. Eu tive também a Maria Adriana, que também foi minha professora na graduação, e agora na pós a Alessandra. Então é muito bom a gente ter professoras para poder seguir o exemplo. Então, quanto mais professoras na computação, eu acho que vai ajudar para falar, olha, tem alguém ali na frente da sala que é igual a mim. Então é um bom exemplo. E eu sei que tem mais professoras na Facom também, é que eu só tive aula com das 3. Mas está crescendo também o número de professoras e eu acredito que é um bom jeito de continuar formando Mais mulheres. mais mulheres. E você, Gi? Bom, da minha parte, me perdi. A pergunta mais de como você vê esse espaço que historicamente foram negados para as mulheres, hoje em dia sendo cada vez mais ocupados, só que numa velocidade talvez não tão elevada. Bom, assim como a Beatriz, eu também entrei em uma sala com poucas meninas, se eu não me engano eram 7. A gente já foi mais que a minha, acho que nós éramos umas 5, 6 no máximo. Eu fiquei surpreendida, na verdade, com a quantidade, porque por mais que eu sempre me enxerguei, sempre joguei mulheres dentro da computação, né? Sempre foi algo também muito discutido lá em casa, sobre como tinham poucas meninas. Então, eu já tive uma expectativa baixa de quantas meninas iam ter na turma. 7 já foi um número alto para os últimos tempos e só foi crescendo, porque eu fico muito feliz de ter visto na prática, porque no PET a gente tem um programa de apadrinhamento. Então, sempre que tinha uma turma nova, a gente ia nas salas e tinha também ali a gente ficava responsável por algumas pessoas que estavam chegando para dar algumas orientações. E eu fui vendo ao longo dos tempos, crescendo cada vez mais e mais e mais. Em cada boas-vindas de turma, eu contava e ia crescendo. E isso é um reflexo direto
como as coisas estão mudando, como projetos como Good Girls, por exemplo, Meninas Digitais SBC, vem fazendo mudança e inspirando meninas a entrar na nossa área. E eu quero estar justamente junto desses projetos, sempre que possível. Eu vi isso mudando a vida das pessoas e eu quero ajudar a mudar a vida das pessoas. Em um Vem Pra UFO, eu lembro direitinho de uma menina chegando, conhecendo computação e saindo falando assim, é isso que eu quero, sabe? E foi justamente uma mostra que o Good Girls fez. Então, eu boto total confiança e esperança nessas iniciativas. Eu vi o Good Girls surgindo por baixo dos panos, porque minha mãe foi uma das fundadoras. Vi a discussão de nome, teve eleição aqui, pediram para as alunas cadastrarem os nomes, então a participação, fazer as alunas participar, dar essa sensação de pertencimento, e sempre vou buscar isso, onde quer que eu esteja, seja no mercado, seja na área acadêmica, trazer todas as meninas que estiveram ao meu redor junto comigo e crescermos juntas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, seja indicando sua coleguinha, abriu vaga na sua empresa. Poxa, formei com meninas incríveis, não tem como não indicar. Sempre valorizar a mulher dentro desse espaço. Perfeito. Gente, porque assim, se na universidade já tem pouca mulher no mercado, assim, eu, na minha experiência, trabalhei majoritariamente com homens, minhas equipes, normalmente a maioria delas eu era a única mulher, então assim, tanto primeiro, assim, mulheres, não tenham medo, assim, infelizmente agora é um ambiente dominado por homens, então às vezes pode ser um pouco intimidador entrar, mas entrem sim, sejam firmes, e assim, eu sempre, assim, eu sou muito grata aos meus colegas de trabalho, aos meus colegas homens, porque eu fui muito bem recebida, então também cabe aos homens receberem bem as mulheres nesses espaços, porque vai acontecer de uma mulher muitas vezes mais nova, mais nova que minhas equipes, entrar num time só de homens, então fazer o possível para fazer ela se sentir acolhida, pertencente, escutar a voz dela, escutar a opinião dela. As outras mulheres da empresa, o tanto que foi legal, assim, eu entrar numa empresa e as mulheres da tecnologia virem falar comigo, me contarem da experiência delas, eu tento fazer a mesma coisa para toda mulher que entra também, que eu posso, né? Então, assim, sempre incentivar muito, seja você homem, seja você mulher, incentivar as mulheres nesse mercado. E as meninas aqui do curso, não desistir do curso, formar, não ter medo e ir com tudo no mercado, porque vocês têm seu espaço, assim, não precisa ter medo disso. E tem, assim, tá precisando de vocês lá, inclusive. Tá precisando de não só mais gente no mercado de computação, mas de mais mulheres, porque faz muita falta. Perfeito, então esse basicamente foi o nosso episódio. Eu gostaria de, antes de pedir as palavras finais dos nossos convidados, eu queria agradecer muito o convite, o aceite do convite de vocês. Foi um papo super legal, não sei se vocês gostaram, mas eu adorei, foi tipo super legal, exatamente porque a gente vê o que acontece na pesquisa atualmente, em momentos diferentes de começo de mestrado, final de mestrado, começo de doutorado, e as experiências, apesar de serem pesquisas diferentes, têm muito contato do que concordâncias tanto de vida, como professores na área, pais professores, quanto diversidade também, dá pra ver que todo mundo tem seus gostos peculiares também, tipo um backroom da vida, a outra de um poema super também complexo. E só projetos muito interessantes e fora da caixa, né? Então, assim, foi um episódio incrível de conversar com vocês, eu queria agradecer realmente do fundo do meu coração e pedir pro pessoal de casa, então, sabendo que esse episódio foi maravilhoso e a gente pretende trazer mais gente legal aqui, professores, empresas, alunos, pós-graduandos, a gente quer trazer tudo isso aqui para vocês terem essa vivência e entender também como que se faz ciência no dia a dia, né? Então, siga a gente no Instagram, ouça a gente no Spotify se quiser ouvir aí durante o seu dia a dia. Segue a gente, né, se inscreva no YouTube, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E agora vamos para as palavras finais das nossas convidadas. Se quiser começar, Gi. Bom, eu queria agradecer aí pelo convite, foi muito legal conhecer um pouco mais sobre a pesquisa de cada uma de vocês. Já conhecia a Roxane, já sabia um pouco, mas muito bom conhecer cada vez mais, ver aí a perspectiva de vocês ao longo de toda essa jornada aqui dentro e poder também compartilhar um pouquinho da minha história. Obrigada, foi muito legal, gente.
Também queria agradecer, muito obrigada pelo convite. Acho que a Roxy aqui, ela é a liga de todo mundo, porque ela também eu já conhecia, mas foi um prazer conhecer a Gi, um prazer rever a Roxy. Foi muito divertida a conversa, foi legal saber mais dos projetos. E, bom, é isso. Muito obrigada pelo convite. Eu queria muito agradecer o convite. Eu acho muito legal quando projetos da UF me chamam para participar até hoje, porque eu tenho muito carinho, muita gratidão pela UF, então tudo que eu puder contribuir, ajudar, fazer parte. Eu adoro ser envolvida ainda com a UF, né? Então, muito obrigada pelo convite. Achei super legal quando eu vi, aí quando eu vi que vocês tinham chamado as meninas também, que eu admiro demais, adoro elas. Inclusive, um agradecimento especial à Beatriz, que me ajudou no mestrado, foi avaliadora humana dos meus modelos. Foi muito divertido. Fez a boa pra mim. Então, assim, eu fiquei super animada com a ideia de conversar com elas, porque assim, eu já acho elas umas queridas. E foi muito legal ouvir mais, assim, da carreira profissional delas, da pesquisa delas. Então, foi muito divertido. Eu admiro vocês demais. Então, para finalizar o episódio, vamos propor um brinde de canecas aqui. E até o próximo episódio, galera.